Pai do Senhor Jesus. Pessoal, eu vou falar um pouco da palavra de Deus e dar um testemunho rapidinho do que Deus vem falando aí já há algum tempo comigo, certo? E hoje não teve escapatória, então tive que vir aqui pregar, tive que vir aqui falar conforme que Deus quer falar conosco, amém? Faz dias que Deus vem falando comigo, né? E hoje, quando eu me acordei, a primeira coisa que Deus falou foi que Ele falou assim, pregue. Aí eu disse, beleza, certo, Pai, eu já sei. Aí Ele não falava outra coisa, Ele pregue. E isso eu buscando, eu orando, tentando ter algumas outras respostas que eu estou precisando, tanto da parte pessoal minha, quanto do trabalho, tudo. E eu perguntava a Deus, falava com Deus, e Ele não respondia, e hoje Ele só falou pregue. Eu disse, beleza. E qualquer coisa que eu falava com Ele, Ele falava pregue. Certo? Ele só falou isso a manhã toda. Desde que eu me levantei, que eu abri os olhos, Ele já foi falando isso. Beleza. Aí durante a manhã ainda, pego o celular, quando vou ver a mensagem no WhatsApp, alguma coisa, tem alguém falando, né? Tem uma líder minha falando que hoje eu iria pregar na célula, né? A nossa igreja ela tem uma célula que é toda semana, uma vez na semana, que é um resumo do culto, né? Hoje quem vai pregar lá sou eu, fazer esse resumo do culto, tá aqui, tem que passar limpo ainda, mas eu já ia pregar. E eu disse a Deus, eu disse, eu sei, eu vou pregar já hoje na célula, mas ele falava pregue. Então quando eu peguei o celular, que eu olhei o grupo, minha líder já falou que eu iria pregar hoje. Aí eu disse, beleza. Aí falei que Deus já estava falando comigo sobre isso, né? Então, o que eu quero falar é que a vontade nossa ela é totalmente diferente da vontade de Deus. E quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, e você não cumpre ele, e Deus ele avisa você, Deus fala a você, e você não cumpre, ele não vai fazer o que você quer, ele vai fazer a vontade dele. Como fala lá na palavra, né? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei a passagem. Aqui, Romanos 12:2, a versão ARC, né? Ela fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui na passagem Romanos 12:2, ele fala, a gente não se conforme com a nossa vontade, a gente não se conforme com as coisas aqui terrenas do mundo, a gente tem que se conformar com a vontade de Deus, a gente tem que experimentar essa vontade dele em nossas vidas, que ela é boa, perfeita e agradável. Beleza. Deus ele me deu também essa passagem hoje, e quando ele falava pregue, 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 ele falou também uma outra passagem que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 a 3, mas ele fala assim, resumidamente ele diz, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, né? Quer não, corrija, repreende, encoraje com paciência e bom ensino. Então, essa passagem aqui, 2 Timóteo 4:2, ela fala isso, ele me deu essa passagem de manhã, pregue a palavra, esteja preparado ou não, pregue a palavra. Beleza. Então, eu na correria, estou aqui com roupa de trabalho, que eu saí para trabalhar, tudo deu errado, certo? E então entendi, como assim outras vezes que Deus falou comigo, e as coisas deram errado, eu não fiz a vontade dele, fui fazer as minhas, não deu certo, e voltei para fazer a vontade dele, outras vezes já aconteceu. Então a gente entra no contexto de Jonas, né? Jonas, Deus falou com ele também para que ele pregasse a palavra, e Jonas ele não quis fazer a vontade de Deus, ele quis fazer a vontade dele. Então Deus tinha mandado Jonas para Nínive para que ele pregasse para os habitantes ali daquela cidade, né? E Jonas ele não quis ir pregar, né? Ele não quis cumprir essa mensagem de Deus, e ele pegou um navio, né, com destino a essa passagem, sendo que no decorrer que ele estava nesse caminho de Tarsis, né, nessa embarcação, nesse navio, teve uma tribulação no mar, e depois encontraram Jonas escondido lá. E a história relata, né, que o pessoal ali do navio, eles entenderam que estava passando por aquele problema devido a Jonas que estava ali com eles. Então eles pegaram e jogaram Jonas ao mar, né, resumindo a passagem, joga Jonas ao mar, porque, entre aspas, eles estariam ali levando uma maldição para eles, né? E quando joga Jonas ao mar, aquela tribulação, toda aquela tormenta lá do navio é passada, e vem uma baleia e engole Jonas, né? Todo mundo sabe dessa passagem. E essa baleia, Jonas era para ter ido para Nínive, ele não quis ir. Então acontece todo esse contexto, ele estava indo para Tarsis. Quando ele é jogado no mar, essa baleia engole ele, e essa baleia leva ele para Nínive, para onde Deus tinha mandado. E chega lá, ela vomita ele, né? ela coloca ele para fora, e ele está justamente na cidade de Nínive. Então ele vê que ele não consegue ir
para o chamado dele, para o que Deus mandou ele fazer, e prega lá naquela cidade, né? A passagem fala que ele passa correndo e prega, e há um arrependimento ali naquela cidade devido à pregação dele, né? Então, com relação ao nosso chamado e com o que Deus fala, como falei aqui na passagem, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente vai planejar, a gente vai tentar fazer a nossa vontade, a gente vai perguntar a Deus sobre o que a gente está precisando, a gente vai orar com Ele, mas quando Deus não quer tudo que você planejou, Ele descarta, Ele joga fora e você não tem outra saída, você tem que fazer a vontade dEle, que é o meu caso de hoje. Desde que eu me levantei, ele pregue, e eu já iria pregar na célula, e eu falei, eu vou pregar, e ele pregue, beleza. Então fui trabalhar, tudo deu errado, não consegui trabalhar, ia sair de moto, não consegui sair na moto, choveu, peguei o carro e fui. Detalhe, saí no carro, fui deixar minha filha na escola, quando eu tô voltando, que eu ainda ia trabalhar, tava falando com um cliente, entra um prego na roda do carro, e parei na BR, vi o que é, né? E entra um prego com uma tira essas lonas de outdoor, de fachada de empresa. Entra, né? Eu escutei o barulho, eu pensava que era o pneu que tinha estourado, mas não, escutei o barulho do pneu estourando e nem vi o pneu baixo. Quando eu desci na BR do carro para ver, aí tava pregado isso, né? Beleza, eu disse, eu vou tirar o carro da BR, é só um parafuso que tá aqui com essa tira de lona. Encosto o carro mais lá na frente, encostei. Quando eu encosto o carro lá, peguei o estilete, fui cortar a lona para não ficar o barulho e ia na borracharia remedar o pneu, né? Tirei esse parafuso. Aí chega um senhor que estava desorientado, estava perdido. E aí beleza, eu fui falando com ele, aí fui para o Google Maps, ele me falando da rua, ele não sabia falar direito, ele era bem de idade, devia ter uns 80 anos ali para frente, e estava desorientado. Eu sei que ele foi falando mais ou menos, e eu perguntei o bairro, tal, e fui a rua dele. Eu disse, a rua tal, ele disse, é esse nome mesmo, é porque eu não sei falar direito não. Beleza, peguei esse senhor, coloquei ele dentro do carro e levei, consegui chegar lá na casa. Quando ele entrou na rua foi que ele se situou onde ele estava. Aí realmente deixei ele na casa dele, ele estava com a chave lá, abri o portão, vi que ali realmente era a casa dele e fui-se embora. E entendi que não era para mim trabalhar, não era para me fazer mais nada. Fui só deixar minha filha na escola, aconteceu isso e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, só deu tempo de deixar minha filha, deixei esse senhor. Quando cheguei em casa, meu carro também quebrou. Eu disse, glória a Deus. Que também é uma outra coisa que sempre aconteceu, né? Que é o que eu falei agora há pouco. Às vezes você planeja tudo, mas tudo vai dar errado, porque não é a vontade de Deus que Ele quer para sua vida. A que Ele quer é outra. E quando você insiste em fazer o que você quer, e você já entende o seu chamado, você já sabe o que Deus quer com você, você sabe o seu propósito, e você não cumpre, Deus vai fazer dar errado, porque Ele sabe que você sabe o que é para fazer, e você não está querendo fazer. Então Deus vai fazer com que dê errado. Então, aí eu cheguei em casa, também só consegui chegar em casa e o carro quebrou. Eu disse, beleza, graças a Deus, glória a Deus, estou em casa, o carro está aí, depois eu ajeito, depois resolvo. Aí entra uma outra passagem que eu sempre falo com o pessoal, que está lá em Jó, que Satanás ele chega até Deus, né? Você tem um servo teu, beleza? Ele te obedece, ele segue tua palavra, ele é um homem justo, ok. Mas ele só é dessa forma porque o Senhor dá tudo a ele. Se o Senhor tirar tudo dele, ele não vai ser fiel a ti. Então a mesma coisa também, ele pega Jó. Deus permite que o Satanás toque em tudo em Jó, menos tirar a vida dele, né? Então o Satanás vai lá, tira a família, tira filhos, tira os bens, tira a casa, tira o sustento de Jó, tira as finanças, tira de onde ele tira o recurso dele, né? Tira tudo dele e Jó permanece fiel. O que é que eu sempre falo com essa passagem? Entenda que nem sempre tudo que acontece de ruim na sua vida é obra de Satanás, certo? Nesse caso de Jó, foi o Satanás que retirou as coisas dele, beleza, certo? Mas o Satanás ele só retira as coisas porque Deus autoriza o Satanás a fazer isso. Não é por livre e espontânea vontade que o Satanás vai chegar assim e vai dizer, eu vou tirar tudo de fulano ali, não. Ele só vai tirar se Deus permitir. O que eu estou querendo falar com isso, com relação ao dia de hoje, ao que aconteceu hoje? Que tudo na minha vida hoje deu errado, o carro quebrou, não consegui trabalhar, pedi várias respostas a Deus, Ele não me responde, Ele não me fala, Ele só diz que Ele vai me falar quando eu cumprir a vontade dEle, o que Ele quer que eu faça. Depois disso é que Ele pode me responder. Então não é porque as coisas deu errado hoje na minha vida que foi o Satanás que fez isso,
mas sim Deus, que Ele não quer que eu faça as coisas hoje do meu jeito, quer que eu faça do jeito dele. Então não é porque as coisas estão dando errado na sua vida que é o Satanás que está fazendo isso. Muitas vezes é Deus que está fazendo para lhe corrigir de algo que Ele quer que você faça e que Ele já falou, principalmente, como no meu caso. Eu sei do meu chamado, eu sei do meu propósito, como Jonas, né? E estou me desviando dele, estou correndo dele. Eu não estou querendo resolver isso agora. Estou querendo dar outras prioridades pessoais minhas, mas Deus não quer. Então Deus vai fazer com que dê tudo errado. Então abra o olho, preste atenção se o que você está fazendo na sua vida, se realmente é a vontade de Deus ou se é a sua vontade. Por isso que está dando errado. Então ore e pergunte a Deus que Ele vai falar. Então desde que eu me levantei Ele só falava isso: pregue, pregue, pregue. E eu querendo fazer as coisas, querendo saber outras coisas, e Ele não me falava, Ele só dizia pregue, pregue, pregue. Eu disse, beleza. Com relação ao chamado, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 20, ele fala assim: cada um deve permanecer na condição em que você foi chamado por Deus. Então, você, a partir do momento que você tem ciência do seu chamado, do seu propósito, o que Deus quer com você, a gente é obrigado a cumprir. É uma obrigação que você tem, certo? Não tem, senão você vai ficar como Jonas, você vai correr e vai dar tudo errado. Você vai fazer o que eu fiz hoje, e isso já aconteceu comigo outras vezes. Eu entendo, faço o quê? Volto para fazer o que Deus tinha falado comigo para fazer, porque eu tentei fazer e deu errado. Então, capítulo 7, versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então, permaneça na vontade de Deus. Como eu falei no outro versículo, na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Certo? Permaneça na vontade de Deus. Tem outra passagem aqui, lá em Efésios também, fala assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Mais uma vez, você sabe o seu chamado, você sabe o seu propósito, cumpra, principalmente quando Deus falar, senão você vai fazer como eu estou fazendo, como Jonas fez, e as coisas vão dar errado, certo? Só vai dar certo quando você cumprir o chamado de Deus para sua vida. Enquanto você não fizer isso, a vontade dele, principalmente quando ele disser eu quero hoje, eu quero agora, e você vai dizer eu não vou fazer, eu vou por outro caminho. Aí vai fazer igual Jonas ou vai fazer igual como eu fiz agora, né? E as coisas deu errado. Não consegui trabalhar, não consegui fazer de hoje na célula. E é isso. Então, se você não sabe o seu chamado, se você não sabe o seu propósito, se você não sabe o que Deus quer com você, ore e peça a Ele, que Ele vai lhe responder. Amém? Glória